Boa noite, graça e paz. Que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos para falar do amor de Deus, da palavra dele para nossas vidas. E Deus, ele tem todo um cuidado, ele tem uma forma especial de falar com cada um. Nós estamos em um grupo grande de pessoas, eu sei que cada um vai ouvir em um momento da sua vida. Alguns vai ouvir agora, às 9, outros vai ouvir às 10, alguns amanhã e assim vai. E Deus, ele vai falar com cada um de vocês de maneira diferente, de maneira particular. Deus, ele vai falar de acordo com a tua necessidade, com a minha necessidade. E eu quero dizer que você não marcou o encontro comigo. Nós temos um compromisso aqui, eu tenho um compromisso com você todos os dias, às 9 horas. Às vezes passa um pouquinho, tem dias que eu não consigo soltar no momento. E Deus, ele está aguardando você. Deus, ele marca junto conosco. Quando nós temos um compromisso com ele, ele tem um compromisso conosco. Então saiba que você não tem um compromisso com a Célia, a pessoa Célia, mas você tem um compromisso com Deus, a palavra dele através da minha vida para a sua vida. E Deus vai ouvir a tua petição. Então não desista, esteja aqui todos os dias. E eu já quero antemão pedir desculpa, porque acontece de uma vez ou outra eu não consegui por conta dos meus compromissos na igreja. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele é fiel, poderoso para suprir todas as suas necessidades. Amém, meus irmãos? Eu senti de Deus da gente seguir com a mesma mensagem de ontem nos próximos capítulos. Por quê? Porque no meu entendimento ficou faltando a gente concluir uma mensagem. Eu iniciei uma mensagem que foi extraordinária e hoje nós vamos, não diria que fechar, porque a palavra de Deus nunca fecha, sempre tem uma revelação nova, mas a gente concluir aqui alguns versículos que vêm a seguir. Tá bom? Que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 25 até o 27, que nós vamos ler. Ontem nós lemos 23 e 24, que foi quando Jesus chegou, entrou no barco e os discípulos entraram com ele e se levantou no mar uma grande tempestade e Jesus dormiu. Ele deitou e dormiu, e naquele momento em que ele dormia, o mar se levantou ali. E os discípulos foram depois chamar ele. Mas a mensagem de ontem foi que mesmo em meio às tempestades nós temos que deitar e dormir. Porque foi assim que Jesus fez, foi assim que ele nos ensinou. Nós vamos consagrar a Deus este momento aqui de oração. Vamos consagrar esta mensagem a ele e em seguida a gente fala sobre a palavra, sobre a mensagem. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Eu quero dizer, Espírito Santo, a ti que tu és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no lar, na casa deste meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo. Seja, Pai querido, agora, mais tarde, amanhã, Senhor, o momento em que ela preparar, o momento em que ela marcar com o Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor já estará de braços abertos, esperando para falar com ela através desta mensagem, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e a tua palavra nos diz, Pai querido, que clamas a mim, responder-te-ei e anunciar coisas firmes e encobertas que não sabe. Eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. A tua palavra nos diz, ó Deus, que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor se faz presente no meio deles. E eu creio, Pai querido, que nós estamos juntos, reunidos aqui na mesma fé, para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, Pai. Então a minha oração é que o Senhor abre, Senhor Jesus, a nossa visão espiritual, as nossas audições espirituais, para que nós possamos ouvir e aprender mais de Ti, Senhor, para as nossas vidas. Assim seja. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Então nós vamos seguir aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 25, que foi na sequência da mensagem de ontem, que diz assim:
E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, despertaram, porque Jesus estava dormindo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Ele é o nosso Jesus, Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio, morreu na cruz, pagou ali Ele pagou na cruz ali os meus e os seus pecados, Ele derramou na cruz do Calvário sangue pela minha e pela sua vida. E hoje nós estamos aqui e o mesmo Deus que era no passado com Abraão, Isaac, Jacó, é conosco, é o mesmo Deus. Jesus veio para que hoje nós estivéssemos vida e nós pudéssemos viver crendo na palavra e crendo nele, porque ele morreu, mas a palavra do Senhor diz que ele foi preparar lugar. E quando diz que ele foi preparar lugar, tem um lugar para mim e tem um lugar seu, e o seu lugar ninguém vai sentar, ninguém vai ocupar o seu lugar. Você e eu, nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade para que nós possamos pegar o nosso lugar na glória, na eternidade, um lugar onde há ruas de ouro e de cristais, onde não há choro, ranger de dente, onde é só paz. Glórias a Deus. Mas vamos voltar aqui para a palavra. E aqueles discípulos, eles foram despertar Jesus no barco, porque eles tiveram medo. Jesus estava dormindo e as ondas se levantaram e o barco começou as ondas a cobrir ali o barco, e eles chamaram Jesus. E Jesus dizendo para eles: homens de pouca fé, por que duvidastes? E ele se levantou, ele repreendeu os ventos e o mar, e logo seguiu uma grande bonança. E é assim que Deus ele nos ensina, é assim que Deus nos capacita. A palavra do Senhor diz que ele não escolheu os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. O que é isso? Porque nós, de nós mesmos, nós não temos nada, nós não podemos nada. Mas quando nós vem para Jesus, ele diz que nova criatura nós somos e as coisas do passado ele não lembra mais. Então, ele nos dá poder para pisar em serpente e escorpião e não sofrer dano algum. Quando levantar, meu irmão, a tempestade na sua casa, quando se levantar os ventos, as tempestades que vêm, que você não sabe de onde, como, por quê, você tem que se levantar em oração. Tem momentos que é uma oração simples vai resolver. Você ora, você repreende e as coisas se acalmam. Mas a palavra do Senhor nos diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E você precisa ler a palavra, você precisa meditar neste livro, porque é ele que vai te dar as instruções, as orientações de como vencer as lutas diárias. Como você saber quando você tem que orar uma oração simples, deixar de orar nunca, nós temos que orar. A palavra do Senhor diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e nós temos que orar, estamos o tempo todo em oração. E quando você tem que fazer esses jejuns, que é para casta de demônios. Então, depois que Jesus levantou, repreendeu e o mar se acalmou, aqueles homens, eles ficaram maravilhados. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Eu e você, nós temos todo o poder que foi nos dado.
Se você anda com Jesus, se você já tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você e eu, nós temos poder nas nossas mãos para repreender toda a tempestade e ela se acalmar. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que Jesus falou conosco. Então, nós temos que ter fé para levantar na nossa casa, em oração, repreender todo o mal, e o mal tem que sair. Nós não devemos ter medo. Quando nós temos medo, quando nós sentimos amedrontados diante de uma situação, você se enfraquece e o mal se fortalece. É como se você estivesse abrindo uma brecha, uma porta na tua casa e falar para o inimigo: aqui eu não consigo, eu tenho medo. E aí você abre uma brecha e Satanás entra por aquilo ali. E ali é onde ele faz as maldades, as coisas terríveis que acontecem na nossa vida. Mas o Senhor é poderoso para nos dar sabedoria, estratégia para nós vencer tudo isso. Então, quando vier os levantes, nós temos que orar o tempo todo, não esqueça disso. Você tem que ter compromisso com Deus, você tem que ser íntimo de Deus. Para quê? Para que você ore e você escuta quando Deus fala. Porque não basta só você orar e não entender. Por que a gente não entende? Porque nós estamos preocupados, aflitos, e Deus fala e a gente não consegue ouvir. Quando que eu consigo ouvir, irmã Célia? Quando eu tenho paz no barco. Mesmo que as ondas estão açoitando lá fora, eu entro para o meu quarto, eu oro, Deus fala comigo, me dá as estratégias e eu entendo o que Ele está falando comigo. Por quê? Porque eu estou orando, eu estou tendo intimidade, assim como nós temos intimidade com os nossos pais. Ele fala conosco e nós sabemos quando é o nosso pai, mesmo que seja por uma ligação de telefone. Quando o nosso pai liga, a gente já sabe que é o nosso pai. É essa intimidade que nós temos que ter com Deus. É essa certeza de quando Deus fala, nós entender, para que nós não venhamos ser enganados pela voz do inimigo. Amém, meus irmãos? Então, a mensagem de hoje é: não temas, homens de pouca fé. Nós não temos pouca fé, porque nós cremos naquele que tem todo o poder. Se nós cremos naquele que tem todo o poder, logo Ele nos deu poder para pisar em serpente e escorpião e não sofrer dano algum. Se nós não vamos sofrer, nós vamos enfrentar. Nós não vamos temer, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, nós vamos crer que Jesus é conosco e que todo mal será desfeito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar, nós vamos consagrar o Senhor aqui mais uma vez para fechar esse momento aqui em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui na tua palavra, na tua presença. Senhor, tu és poderoso, Pai, tu és maravilhoso e eu não sei quais são as lutas que o meu irmão tem enfrentado, quais são as tempestades que tem se levantado no barco dele, Pai, mas o Senhor, Pai, oh, aleluia, aleluia, xerecandaralabaia, aleluia. Deus está dizendo que Ele está no lar de cada um que está ouvindo esta oração. Deus está dizendo que você não parou aí por um acaso. Não existe acaso com o Senhor existe providência de Deus. Você está ouvindo porque você precisa ouvir e Deus está dizendo que Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele anda com você todos os dias e que você precisa despertá-lo. Ele acorda o Senhor, chama Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim que estou perecendo. E Ele vai levantar, Ele vai levantar. Aleluia, Deus poderoso, Ele é contigo. Não temas, meu irmão, não temas. Deus é contigo para te livrar, para te salvar, para te tirar desse calabouço aonde o inimigo tem tentado te colocar, porque maior é o Senhor que está conosco. Glórias a Deus. Espírito Santo, vai de encontro, Pai. Esta pessoa que está ouvindo, Senhor, abre o entendimento, abre a visão espiritual, a audição espiritual, para que ela possa ouvir e entender, Pai, quando o Senhor está falando, para que ela possa entrar, Senhor Jesus, para que ela possa entrar
apenas nas portas em que o Senhor abrir para ela, Pai. Não deixa ela enganada com porta, com banquetes que o Satanás vem oferecer. Eu repreendo toda a fúria do inimigo contra a tua vida. Eu repreendo todo o banquete que o Satanás tem trazido. Eu fecho agora, através da palavra do Senhor Jesus, no mundo espiritual, todas as portas que têm se levantado, se têm aberto diante de você, todas as afrontas que têm se levantado, caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma noite de sono abençoada na presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.